Nós vamos iniciar a parte 2 do vídeo sobre agorafobia, sintomas, tratamento, falando um pouquinho sobre essa doença pouco conhecida e que vem acometendo cerca de 150 mil brasileiros. Venha comigo. A agorafobia, assim como outros transtornos, tem 3 níveis. Tem um nível leve, aquela pessoa que já foi diagnosticada, de repente já está passando por um tratamento, ou nem sempre, mas que é leve quando ela tem o medo de ir em algum lugar, mas ela acaba indo. Então, eu tenho medo de sair de casa e acontecer alguma coisa, mas ela acaba indo na casa da família, ela acaba indo num passeio, mas a mente dela está sempre com medo, preocupada de que possa vir a acontecer alguma coisa. Mas ela ainda consegue, no nível leve, ela ainda consegue fazer algumas coisas. Já no nível moderado, a pessoa, ela faz algumas coisas, porém o estado de alerta dela é muito maior. Então, por exemplo, ela até consegue fazer uma viagem de avião, mas ela vai estar sempre sentada no corredor e ela vai escolher aquela poltrona mais próximo à saída. Ela vai a um cinema, mas ela vai estar sempre sentada próximo à saída de incêndio. Então, ela já tem um medo maior que no nível leve, ainda consegue ir aos lugares, mas essa sensação de alerta, ela é muito maior. Então, ela já tem esse medo mais excessivo. No nível severo, essa pessoa ela acaba sendo totalmente dependente de alguém para sair de casa. Ela precisa de alguém para acompanhar sempre nos lugares, ela não consegue sair sozinha. Ela tem muito medo de estar no meio das pessoas, então o principal sintoma quando ela está no nível grave ou severo é o isolamento. Então ela acaba se isolando e aí sim é onde ela deixa de ir em qualquer lugar, seja na casa de parentes, de amigos, ela deixa até de ir trabalhar, prejudicando sim a sua vida social, prejudicando o seu trabalho, porque esse isolamento é o que deixa ela muito mais confortável. É o lugar seguro dela acaba sendo dentro de casa. E se ela necessitar por algum momento ir a qualquer lugar e for extrema necessidade, ela só vai fazer se ela estiver acompanhada de alguém, seja o marido, o namorado, a mãe, o pai ou alguém da família. Uma pessoa que ela tenha muita confiança. Então veja bem, a pessoa que está no nível mais grave de agorafobia, ela se sente extremamente incapaz. Ela se sente extremamente dependente do outro. E aí, quando eu falei que a gente não consegue falar de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo a depressão separadamente, a agorafobia e todos esses outros transtornos, é justamente por isso, porque uma coisa acaba levando a outra. Em algum momento, a pessoa com agorafobia, ela teve um gatilho. Pode ser na infância, geralmente é na infância, um gatilho para agorafobia. Pode dar início no começo da adolescência, mas normalmente é até os 35 anos. E geralmente mulheres. Acontece com homens, mas numa porcentagem bem menor.
Então, essas mulheres até os 35 anos, geralmente, quando existe esse gatilho emocional, tá? Seja na infância, na adolescência ou mesmo no início da vida adulta, é normal que seja desencadeado até os 35 anos. Não é uma regra, pode sim acometer pessoas com mais idades, mas normalmente até os 35 anos é a fase que tem o maior índice de diagnóstico de agorafobia. A pessoa com agorafobia, ela tem prejuízos na sua vida social, na sua vida familiar, no seu relacionamento conjugal, porque muitas vezes ela não é compreendida. E aí, juntamente com isso, ela acaba assim, se não for devidamente tratada, ela acaba assim desenvolvendo a síndrome do pânico, as crises de ansiedade, a depressão. Então veja que é um ciclo. Eu não tenho como falar de agorafobia sem falar todos esses outros transtornos, porque um está ligado ao outro, certo? Então, se você sente algum desses sintomas que eu estou dizendo, procure um especialista e para que você tenha esse diagnóstico o mais rápido possível e inicie o seu tratamento. Simone, quais são os principais tratamentos ou técnicas para se trabalhar com a pessoa que tem agorafobia? Basicamente é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Em alguns casos utiliza-se o processamento neurolinguístico, né, o que é PNL. Em outros casos indica-se a hipnose, não são todos os casos. E por que essas técnicas? Porque são técnicas para te ajudar a trabalhar, ressignificar o seu medo. Então você tem medo de algo que não aconteceu ainda, que pode vir a acontecer, mas que não aconteceu. Então você tem que ressignificar isso. E todas essas técnicas e esses tratamentos que eu citei são os principais que vão te ajudar a fazer essa ressignificação, para que você evite as crises ou saiba lidar caso essa crise aconteça ou se manifeste. Em alguns casos também indica-se medicações que são os inibidores da captação de serotonina. Isso vai ajudar muito na própria ansiedade da pessoa, a controlar esse medo que a pessoa tem, esse medo excessivo. Então, a medicação é basicamente os inibidores da captação da serotonina. Não vem ao caso agora eu citar medicações, que cada medicação e cada paciente, na verdade, indica-se uma medicação diferente, cada pessoa, cada indivíduo reage de uma forma, então nem sempre essa medicação eu vou tratar todas as pessoas que têm agorafobia. Então, dependendo do grau, se é mais leve, se é moderado ou se é severo. Então não vou entrar no mérito de qual é a medicação, mas basicamente são os inibidores da captação da serotonina. Simone, e de onde vem essa doença? Como eu falei anteriormente, geralmente ela tem um gatilho e pode sim acontecer devido à perda de um ente querido, um trauma muito grande, abuso na infância, traumas
muito grandes que essa criança passou, sofreu ou presenciou, seja durante a infância, seja durante a adolescência ou mesmo na vida adulta, mas também existe o fator genético. Então, pais, tias e avós que tiveram essa doença ou que têm a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade e já vem dessa genética, então essa pessoa já tem uma predisposição a desenvolver o transtorno de agorafobia. E não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você.